Meu nome é Urian, moro na Colômbia e desde que me lembro, sempre trabalhei na indústria hoteleira e de serviços. É uma vida tranquila e que eu gosto muito, mas isso que vou contar aconteceu antes de eu poder trabalhar em cargos administrativos. Isso quando eu estava apenas começando e, graças a uma amiga da minha mãe, consegui um emprego como vigia noturno. Minha mãe trabalhava limpando os quartos em um hotel muito bonito, de estilo rústico à beira-mar, rústico, mas só na aparência. Era um hotel muito caro, exclusivo, longe de tudo e com um restaurante que, além de tudo, era muito bom. Basicamente era feito para que as pessoas escapassem de tudo e não precisassem sair dali. Os quartos não tinham TV e alguns nem sequer internet, mas todos eles tinham vista e som do mar. Eu já tinha tentado trabalhar lá, mas a equipe era muito pequena e bem preparada. Eles selecionavam pessoas que já tinham trabalhado bem em outros hotéis, quase ninguém sem experiência, ninguém novo. Mas quando o vigia teve um acidente, minha mãe disse à gerente que eu poderia assumir, que eu era grande e daria uma aparência de segurança aos hóspedes, apesar dos meus 20 anos. A gerente, uma francesa de expressão séria e um espanhol melhor que o meu, me entrevistou e algo em mim a agradou, porque, apesar de eu não ter o perfil, ela me disse para me apresentar naquela mesma noite. As primeiras 2 semanas foram bastante tranquilas. Eu chegava na van noturna, que levava todos os trabalhadores do dia de volta ao centro, então o hotel ficava praticamente vazio. Apenas uma pessoa ficava na recepção e eu. Não havia serviço de quarto após o fechamento do restaurante, e como eram apenas 10 quartos, um par de pessoas era mais que suficiente. A noite que quero contar aconteceu após essas primeiras 2 semanas. Era baixa temporada e havia chovido muito o dia todo. Desde que cheguei, o rapaz da administração me disse que seria uma noite muito tranquila. Havia apenas 2 quartos ocupados, ambos pela mesma família, da mesma reserva. Uma senhora idosa estava em um, e suas filhas, 2 mulheres na faixa dos 50 anos, no outro. Não pareciam estar lá para se divertir ou passar férias. Parecia que estavam fugindo de algo, do terror do dia a dia, certamente. Depois de anos nisso, a gente aprende a reconhecer o tipo de hóspede. Segundo o encarregado, não deveríamos ter nenhum contratempo naquela noite. Como disse, o hotel estava longe de tudo e eu saí para fumar na rua por um momento. Era o único lugar permitido. Nem mesmo na praia eu podia. A rua era de terra e estava completamente deserta. A única iluminação eram algumas luzes na fachada do hotel. Luzes de decoração. Era necessário caminhar 1 quilômetro inteiro subindo curvas para encontrar o primeiro vizinho. De repente, o encarregado me chamou pelo rádio e disse para eu ir rápido para a saída da praia. A senhora, a idosa, havia saído caminhando para lá. A praia em frente ao hotel é particularmente perigosa. Há muitas valas e o mar é bravo em todas as estações. Se você entra, mesmo abaixo do joelho, a correnteza pode te derrubar e, uma vez caindo, talvez não consiga sair. De fato, uma parte importante do meu trabalho era sempre avisar as pessoas sobre como era o mar naquele lugar. E naquele momento o risco era ainda maior, pois com uma pessoa tão idosa, tínhamos que duvidar até mesmo de seu estado mental. Então corri até lá. O encarregado da recepção também foi avisar as filhas da senhora para ficarem cientes da situação. Depois de vários minutos procurando e imaginando o pior, finalmente encontramos a senhora a uns 100 metros do hotel, caminhando pela praia. A levamos de volta e fechamos as 2 saídas que davam para a praia, que nunca antes tinham sido fechadas. O hotel estava tão longe de tudo que realmente não era necessário fechar. Enquanto a acompanhávamos, o encarregado e eu ouvimos uma conversa entre as hóspedes, uma conversa que não conseguimos entender completamente. A senhora, a idosa, dizia que ele estava falando e que queria ver o que ele queria de uma vez por todas. As filhas diziam que não era possível que ele as tivesse seguido até lá, que simplesmente não era possível, que devia estar apenas na cabeça dela. O encarregado me perguntou, sussurrando, se eu tinha visto alguém na praia ou se achava que a senhora estava imaginando tudo. Eu disse que não havia ninguém, e então ele foi olhar pela porta, querendo se certificar. Depois ouvi. Todos ouvimos. Meu colega de trabalho gritar para alguém lá fora. Perguntou o que queria e depois disse que não se aproximasse mais do hotel, que não desse mais um passo, que já tínhamos chamado a polícia
e eles estavam a caminho, o que, claro, não era verdade. Quando ouviram ele falando, as duas filhas se levantaram rapidamente e correram até meu colega para também olharem para a praia pela porta. O grito que as duas deram, o grito que elas deram, ainda me parte o coração, um grito cheio de medo, de dor. Elas gritavam para ele ir embora, que não levaria a mãe delas. Eu não consegui me levantar porque estava segurando a senhora. Era o único que a estava cuidando dela, daquela pobre idosa que não parava de rezar em voz baixa, ou pelo menos eu acho que estava rezando porque não conseguia ouvir bem. Os outros estavam olhando para fora, vendo um homem parado na praia, a alguns metros da entrada. Depois, simplesmente, aquela figura foi em direção ao mar, aparentemente descendo para uma das valas. O encarregado me disse para sair, para ir até lá, procurar por ele, que poderia estar em perigo devido à correnteza, que o viu descer para uma vala perto do mar, que o encontrasse e o vigiasse até que se afastasse de lá. Mas as filhas da senhora me impediram naquele momento. Não, como assim vai sair? Não saia, por favor. Perguntei quem era aquele homem, se o conheciam, se era perigoso ou se poderia estar armado, e lhes assegurei que não precisavam se preocupar comigo. É meu pai, disse uma delas. Imediatamente mudou a forma como o encarregado e eu íamos lidar com o assunto. Se era algo familiar, tínhamos que trabalhar da maneira mais delicada, mais sensível possível. Um grito veio da praia. A senhora começou a dizer que ele a estava chamando de novo, que queria levá-la. Nos aproximamos para acalmá-la. Eu disse que ninguém a levaria, que eu estava ali para cuidar dela. Uma das filhas se aproximou, tentando explicar, suponho. Olhem, minha mãe, depois de uma vida inteira de maus tratos, se atreveu a deixar meu pai no início deste ano. Desde então, ele a procurou em todos os lugares. Ele a ameaçou com tudo o que podia, e fizemos o possível para escondê-la dele. Meu pai, o senhor lá fora na praia, retirou sua vida há uma semana. Minha mãe diz que ele a tem procurado todas as noites desde então. Nesse momento, o encarregado a interrompeu. Não pôde evitar uma leve risada, não posso culpá-lo. Suponho que todos fariam o mesmo. Como assim, aquele senhor? O senhor na praia? O que acabamos de ver está morto? Também fiquei assustada de vê-lo aqui, respondeu a filha. É a primeira vez que eu o vejo. Nesse momento não pude evitar caminhar também até a porta e olhar para fora. Eu não vi nada, não vi aquela figura parada na escuridão, mas eu pude ouvi-la lá fora. Estava onde não podia vê-la, provavelmente na vala. Fechamos bem a porta e dissemos que não se preocupassem, que fossem dormir, mas a verdade é que não tínhamos ideia do que estava lá fora. Meu colega jurava que viu uma pessoa, que aquilo não podia ser um fantasma, que ele nem sequer acreditava nessas coisas. Eu fiquei ali na área, andando de um lado para o outro entre as duas portas para a praia. Meu colega ia para a recepção por alguns minutos, apenas para ver se tudo estava em ordem, para verificar as câmeras, mas logo voltava. O medo que sentimos naquela noite nunca vou esquecer, jamais. A sensação de que lá, na praia totalmente escura, havia algo que não entendíamos e difícil de explicar. Pela manhã, fui embora sem dizer nada sobre o assunto, e à noite, quando voltei para trabalhar, o colega da recepção me disse que a senhora e suas filhas tinham deixado o lugar pela manhã, que pediram um táxi para um hotel ainda mais distante, perdido no lugar mais remoto da costa. No nosso hotel, nada estranho voltou a acontecer, mas sempre fiquei com a dúvida se aquele fantasma conseguiu encontrá-la novamente, se finalmente a levou com ele, como tinha jurado que faria. Olá, criatura assustada. Aqui quem vos fala é a voz da sua consciência. Vamos fazer um trato. Você terá vídeos novos de terror e suspense todos os dias. Mas em troca, você terá de fazer 3 coisas. Primeiro, deixar o seu like. Segundo, se inscrever em nosso canal. E terceiro, comentar sobre o que achou dos relatos. Veja bem, se você não fizer essas 3 coisas, pode ter absoluta certeza que eu irei puxar o seu pé à noite.
Meu nome é Eduardo e quero contar-lhes uma história de quando eu era animador de eventos e viajava muito pelos Estados Unidos para trabalhar em diferentes lugares. Agora já sou pai de família e tenho um negócio, mas naqueles tempos da minha juventude, enquanto eu viajava, aconteceram algumas coisas estranhas que até hoje me lembro. Essas são histórias que conto em reuniões com amigos ou familiares, mas nesta ocasião gostaria de compartilhá-las com todos vocês. Vou contar a experiência que mais me deu medo na época e a que mais me custou acreditar que aconteceu comigo. Naqueles anos, em uma das minhas muitas viagens de carro, tive que ficar em um motel de beira de estrada, daqueles que se encontram em lugares isolados, pois eu tinha que ir para Kansas City, que ficava a 15 horas de distância. Decidi sair um dia antes para chegar com tempo e descansado. Sabia que teria que parar à noite quando o cansaço me vencesse em um desses motéis. Para mim, já era algo normal e nunca tive medo. Até aquela noite. Cheguei a este lugar por volta das 2 da madrugada, quando o sono já me vencia e se tornava perigoso continuar dirigindo. Então parei neste lugar que, por sinal, estava bastante vazio naquela noite. Havia apenas 2 carros no estacionamento e supus que um deles deveria ser da pessoa que estava atendendo o local. Entrei na recepção e lá estava um senhor atendendo. Aluguei o quarto sem problemas. Ele ficava no 2º andar, o que me agradou, pois assim não precisaria ouvir tão de perto os carros que chegavam ou saíam do local, nem as vozes das pessoas. Eu sempre tive sono muito leve e qualquer ruído me acorda. Subi para o meu quarto, tirei apenas os sapatos e me joguei na cama. Estava muito cansado, nem me troquei para dormir. Caí no sono imediatamente. Eu adormeci, mas depois de mais ou menos 1h30, comecei a ouvir barulhos no quarto ao lado. Ouvi a voz de vários jovens, como se estivessem em uma reunião ou algo parecido. Ouvi risadas e vozes falando ao mesmo tempo. Claro que não conseguia entender nada, apenas ouvia suas vozes ao longe, mas estava certo de que vinham do quarto ao lado. Eu me cobri com o travesseiro, pois não queria reclamar na recepção. Queria evitar problemas com eles, pois parecia que eram muitos, e se estivessem bêbados, provavelmente também estariam usando drogas, e não queria me arriscar. Por momentos eles se calavam, mas depois voltavam as risadas e o barulho, e eu não consegui dormir a noite toda. Estava muito cansado para continuar dirigindo, então decidi ficar deitado até que eles se calassem e eu pudesse dormir, mas isso não aconteceu até o amanhecer. Por volta das 6 da manhã, quando o sol estava nascendo, todo aquele barulho parou. Aproveitei para sair do quarto e olhar, pois talvez esses jovens já estivessem indo embora, mas não vi ninguém além de uma funcionária do motel varrendo o corredor do 2º andar. Era uma venezuelana. Eu a cumprimentei e ela respondeu ao cumprimento. Então me perguntou se estava tudo bem, ao que respondi que sim, embora tivesse passado uma noite muito ruim por causa dos jovens no quarto ao lado. Seu rosto ficou confuso e ela me disse que ninguém mais tinha ficado no motel na noite anterior, que o dono havia lhe informado que eu era o único hóspede e que ela deveria limpar meu quarto quando eu fosse embora. Eu respondi que talvez aqueles jovens tivessem entrado escondidos para fazer uma festa ali. Eu estava completamente certo de todo o barulho que fizeram na noite anterior, que nem me deixaram dormir, mas ela me disse que isso era impossível, pois o dono tinha câmeras de segurança em todo o motel e ele mesmo as monitorava a noite toda. Além disso, todos os quartos estavam trancados com chave e só eram abertos com o cartão que te dão quando você aluga um quarto. Mas minha insistência quase a convenceu. Então ela desceu à recepção e voltou com o cartão que abria aquele quarto. Eu esperava atrás dela o momento de abrir a porta. Esperava ver um desastre naquele lugar. Latas espalhadas, móveis desordenados ou algo assim. Mas o quarto estava impecável, como se ninguém o tivesse usado. Não havia janelas abertas, nem nada que indicasse que alguém tinha passado a noite ali. A senhora me disse que talvez eu tivesse sonhado, mas não. Eu estava certo de tudo o que tinha ouvido naquela noite. Infelizmente, naquele momento, não encontrei uma resposta e fui embora daquele lugar depois disso. O caminho todo passei pensando e tentando encontrar uma explicação para o que havia me acontecido. Eu estava convencido de que alguns moleques haviam entrado à força, embora não houvesse indícios disso. Acho que não aceitava que tivesse sido simplesmente algo paranormal. Cheguei à cidade de destino
Trabalhei no evento por 2 noites e voltei para casa, mas desta vez sem parar em nenhum motel. Já em casa, comecei a investigar aquele lugar. Descobri que há não muito tempo haviam mudado o nome e, pelo que li, era um motel muito antigo. Mas o que me deixou surpreso foi que, investigando sobre aquele lugar, cheguei a uma página de uma notícia sobre um crime cometido naquele motel. No início dos anos 2000, numa madrugada de março, alguns universitários tinham alugado um quarto naquele lugar. Mas por volta das 5 da manhã, um grupo de homens entrou à força no quarto, tirando a vida de todos que estavam ali, pois aparentemente um deles devia dinheiro. Havia uma foto do motel com muitos policiais na frente, e dava para ver que estavam retirando macas com corpos daquele local, o quarto ao lado de onde eu fiquei. Isso virou uma chave em minha cabeça. Por mais que eu quisesse negar, aquilo que eu vi a noite toda foram provavelmente aquelas almas que ficaram presas naquele lugar. Não podia ser outra coisa. Essa história eu contei para todos os meus conhecidos. A maioria acredita em mim e pensa como eu, que aqueles jovens ainda estão naquele quarto e talvez nem saibam que não pertencem mais a este plano, a esse mundo. Vou relatar de forma anônima. O primeiro relato aconteceu em setembro de 2017, após aquele grande terremoto que atingiu o México, onde infelizmente muitas vidas foram perdidas. Naquele momento, eu estava no meu 2º ano de serviço no exército mexicano. Meu batalhão foi enviado imediatamente para guardar alguns dos pontos afetados na prefeitura de Cuauhtémoc, especificamente na cidade do México. Além disso, tivemos que aplicar um protocolo para auxiliar a população civil afetada por qualquer tipo de desastre. Antes de irmos, nos pediram que tivéssemos cuidado, pois um dos edifícios da área estava em muito mau estado, tanto que havia um risco iminente de que, a qualquer momento, ele poderia desmoronar. Na primeira noite de guarda, por volta das 23 horas, chegou outro batalhão para nos substituir, para que pudéssemos descansar e comer algo, depois de quase 24 horas de serviço. Eu peguei uma xícara de café e um pedaço de pão para acalmar a fome e o frio que sentíamos naquela hora. Jantei com um dos meus companheiros. Um membro da Proteção Civil se aproximou de nós para ver se queríamos um cigarro. Embora nenhum de nós fumasse, dissemos que sim. Só aceitamos para poder iniciar uma conversa com ele, para nos distrairmos. Enquanto estávamos fumando, meu companheiro quase não falava e de repente tocou meu ombro para chamar minha atenção. "Cara, olha para a janela", ele disse. "Há uma mulher no 3º andar e parece que está nos olhando." Eu respondi que não era possível, que aquele edifício tinha sido evacuado quando foi comprovado que era muito perigoso permanecer dentro. No começo pensei que ele estava brincando, e me pareceu de mau gosto fazer esse tipo de comentário em um momento assim. "Estou falando sério", ele disse. "Olha, tem uma pessoa lá." Viramos e na janela vimos uma senhora que nos observava com um olhar frio, de desagrado, como se estivesse incomodada com nossa presença ali. Notificamos nosso superior sobre o que vimos e ele nos deu a ordem de entrar no edifício para revistá-lo. Entramos, apesar do risco da construção desabar. Ao chegarmos ao local onde acreditávamos que estava a mulher, notamos que a porta do apartamento estava aberta. Revistamos o lugar com muito cuidado, mas não havia ninguém lá dentro. Antes de irmos, encontramos uma fotografia antiga onde aparecia justamente a mulher que vimos. Era evidente que ela morava lá. No entanto, meu amigo tinha ficado guardando a porta. Era impossível que alguém tivesse saído ou entrado no apartamento sem que nós percebêssemos. Voltamos à área onde estavam os civis que, por segurança, foram evacuados. Mostramos a fotografia dessa mulher e perguntamos se a conheciam ou sabiam onde ela estava. Realmente queríamos saber o que havia acontecido com ela, onde ela poderia estar. Um senhor idoso se aproximou de nós, disse que a conhecia. Perguntamos novamente quem era aquela mulher e, mais importante ainda, se sabia onde ela poderia estar. Sua resposta nos deixou completamente gelados. Ele contou que a senhora havia morrido de um ataque cardíaco, justamente durante o terremoto. Antes de morrer, ela havia ficado vários anos doente, sofria de problemas graves no coração e o estresse do momento e a ansiedade de não saber o que fazer foram demais para ela. Esse senhor nos disse que todos os vizinhos ouviram ela pedindo, por favor,
para que alguém a ajudasse. A ouviram gritar que precisava de ajuda para sair de seu apartamento. De repente, tudo ficou em silêncio. Não ouviram mais sua voz. Quando foi temporariamente comprovado que a estrutura do local não estava danificada e que eles podiam voltar para pegar suas coisas, os vizinhos descobriram que a senhora já havia falecido. O senhor nos perguntou por que estávamos tão interessados nessa mulher, e quando contamos que a vimos na janela, ele simplesmente ficou em silêncio por alguns segundos. Não sabia o que nos responder. Ah, rapazes, há coisas que eu não posso explicar porque estão além do meu entendimento, ele disse. Só nos resta entregar a quem está lá em cima. Esse homem nos deu a bênção e foi embora, desaparecendo na multidão. No ano passado me desliguei do exército. Como tinha muita experiência, uma empresa de segurança privada me contratou imediatamente e até me ofereceu um emprego fixo. Meu salário não era bom, mas permitia que eu cuidasse da minha família enquanto eu providenciava alguns documentos que precisava para encontrar um emprego melhor. Essa empresa me enviou como vigilante para uma unidade habitacional que havia sido reconstruída pelo governo, pois alguns dos edifícios desabaram justamente naquele mesmo terremoto de 2017. Minha função principal era cuidar do estacionamento, porque nessa área há altos índices de violência e é muito comum o roubo de peças de carros. No meu primeiro dia, minha supervisora me levou para conhecer a área e me apresentou ao restante do pessoal e a alguns dos moradores. As primeiras semanas passaram sem nenhuma novidade. Eu fazia vários percursos durante meu turno para garantir que não havia nenhum ladrão escondido entre os carros, e na maioria das vezes era isso. Como eu era muito bom no meu trabalho, rapidamente ganhei a confiança dos inquilinos. Entre cada percurso, eu voltava para a guarita de vigilância e tomava uma xícara de café para me manter acordado a noite toda. O estranho começou na minha terceira semana de trabalho. Era perto da meia-noite, o estacionamento estava praticamente deserto, só havia um casal passeando com seus cães e uma mulher de uns 30 ou 40 anos fazendo exercícios. Durante minha ronda, ela se aproximou de mim. Estava pálida e tremendo muito. Pediu que eu, por favor, fizesse algo, e a primeira coisa que pensei foi que tentaram assaltá-la. Você está bem? Alguém a machucou? Tentei acalmá-la, mas ela não parava de chorar. Veja, veja, ela disse, apontando para o parque que ficava em frente aos edifícios. Nos balanços, tem uma menina com o corpo e suas roupas, coberta de sangue. Ela está sozinha. Corremos para ajudá-la, mas quando chegamos ao parque, ela não estava lá, nem havia rastros de sangue nos balanços. No entanto, o ambiente estava muito estranho. Senti uma tristeza de doer a alma. Fiquei horrorizado com a possibilidade de alguém ter machucado uma criança. Naquele momento, peguei meu rádio e pedi reforços. A empresa para a qual eu trabalhava entrou em contato com a polícia e enviaram uma viatura imediatamente. Depois de pegar a declaração da senhora, os oficiais patrulharam os arredores para procurar a menina, mas não encontraram nada. Na noite seguinte, saí para fazer uma de minhas rondas. Enquanto caminhava no estacionamento, comecei a ouvir risadas de crianças, mas na escuridão não conseguia ver ninguém. De repente, uma bola caiu na minha frente, igual a de um filme de terror. Ei, quem está aí? Perguntei, mas ninguém respondeu. Um homem apareceu na janela e perguntou se estava tudo bem. Respondi que sim, e disse que estava procurando as crianças que haviam jogado uma bola em mim e que não paravam de rir. Percebi que o homem ficou pálido. Eram cerca de 3 da manhã. Não era hora para crianças estarem brincando. Não sei se você é religioso, mas se for, faça uma oração. Se apegue a Deus, ele disse, e então fechou a janela. Alguns dias depois, numa segunda-feira de madrugada, eu estava mais cansado do que o normal. Mal conseguia me manter de pé, mas saí para fazer minha ronda. Como algumas lâmpadas do estacionamento estavam queimadas, não conseguia ver direito por onde andava. Caminhei devagar para não cair. Voltei a ouvir risadas infantis, desta vez vindo do edifício à minha frente. Como estava em um nível mais baixo, pude ver onde alguns moradores estendiam suas roupas. Havia um menino pequeno encostado na grade metálica. Quando me viu, começou a sorrir e a me cumprimentar com a mão. Eu retribuí o gesto, pensando que talvez estivesse ajudando sua mãe a lavar a roupa. Não senti medo naquele momento. Parecia um menino completamente normal.
De repente percebi que ele não estava sozinho. Havia uma menina também, alguns anos mais velha que ele. Ela sorriu. Era uma menina muito bonita, mas algo nela me horrorizou. Usava um vestido rosa e de repente pude notar, como se aparecesse do nada, que estava coberto de sangue e terra. Seu olhar me deu arrepios. Fiquei paralisado por um momento. Senti a mesma tristeza de antes me dominar mais uma vez. Assim que consegui me mover, corri para a guarita e me tranquei lá dentro. Tentei descansar um pouco, mas apesar do cansaço, não conseguia dormir. Cada vez que fechava os olhos, via a menina de novo. Sentia que ela não estava longe, que estava lá fora, na escuridão, me observando. Perto das 5 da manhã, um dos moradores do prédio bateu na porta da guarita. — Você está bem? Perguntou. — Está muito pálido, parece que viu um morto. — Não me diga que você também os viu, ele disse. — Olha, eu preciso ir trabalhar. Se quando eu voltar você ainda estiver aqui, podemos conversar, ok? O homem se afastou e foi embora. Quando meu turno terminou, troquei de roupa, liguei minha moto e fui para casa. Dormi um pouco, mas continuei tendo pesadelos com essas crianças. Suas risadas invadiam meus sonhos, não me deixavam em paz. Passei o dia todo pensando nas palavras daquele homem. Se eu contasse o que vi, certamente iriam me chamar de louco, pensei. Ou até vão dizer que eu uso drogas para aguentar ficar acordado a noite toda. Naquele momento, pensei que poderia perder meu emprego, e isso não era uma opção. Quando voltei à unidade habitacional, encontrei aquele homem me esperando na guarita de vigilância. Estacionei minha moto. Ele perguntou o que eu tinha visto e eu não queria responder, mas ele insistiu até que eu aceitei contar. Espero que não me chame de louco, e muito menos de drogado, juro que não estou mal da cabeça, disse eu. Contei-lhe então tudo o que me havia acontecido. Ele me ouviu com muita atenção, parecia realmente interessado nas minhas palavras. Rapaz, você sabe o que aconteceu aqui, não sabe? Perguntou. Quando começou a trabalhar, não te disseram que esses apartamentos desabaram com o terremoto? Eu disse que sim. Bom, aqui morreram muitas pessoas. Eu diria que Deus as tenha em sua santa glória, mas a verdade é que muitos desses falecidos ainda não encontraram a paz. Eu não podia acreditar no que ele estava contando. Ele falou sobre uma menina de 11 anos e seu irmãozinho de 7 que estavam sozinhos quando o terremoto ocorreu e não conseguiram evacuar o edifício a tempo. Eles morreram no colapso. Os socorristas só encontraram seus corpos vários dias depois. Não tenha medo. Eram boas crianças, alegres e carinhosas com os outros, ele disse e depois ficou calado por alguns segundos. Ele teve uma relação próxima com muitas das pessoas que morreram. Era evidente que nossa conversa estava sendo dolorosa para ele, mas finalmente ele quebrou o silêncio novamente. Não sei como chamá-los, não sei o que são, mas posso garantir que não são ruins. Talvez se aproximem de você porque se sentem sozinhos, por curiosidade ou para protegê-lo. Eu respondi que me dava arrepio sentir seus olhares e que suas risadas me perseguiam onde quer que eu fosse. Ele ressaltou que eles não se aproximavam de mim para me machucar, que seriam incapazes de fazer algo assim. Contou-me que os pais dessas crianças foram os únicos sobreviventes da família. Eles foram embora por causa da dor de estar lá, não suportavam viver em um lugar cheio de lembranças de seus filhos e voltaram para a Colômbia, de onde eram originários. Mas aparentemente não foram os únicos a ir embora. Muitas famílias pegaram o pouco que restava e partiram por medo de que voltasse a tremer, que os edifícios desabassem novamente. Vou te dar um conselho, disse ele. Reze antes de começar sua ronda, seu turno, também peça por esses anjinhos para que possam descansar. De verdade, eles não merecem ficar vagando dessa maneira. A partir daquele momento, fiz o que ele disse e minhas noites foram mais tranquilas. Durante o tempo que trabalhei lá, rezava antes de começar meu turno. Pedia a Deus que me mantivesse seguro e também pedia que aquelas crianças pudessem descansar em paz. Continuei ouvindo suas risadas, mas nunca mais os vi. Sabia que ainda estavam ali comigo, especialmente durante a noite, mas sua presença não me intimidava mais. No final, eram apenas crianças. Sou gerente de uma mercearia de tamanho médio.
Trabalho em turnos de 10 horas, principalmente à noite. Na época, nossa loja estava com alguns problemas de pessoal que deixavam praticamente todos os departamentos com falta de funcionários e sobrecarregados, e o turno da noite para a reposição de estoque não era exceção. Eu tinha um cara que me ajudava 5 noites por semana, mas era só isso, além de mim. Naquela noite ele estava de folga, então só eu estava trabalhando. Eu entrei às 10 horas e estava sozinho às 10h15. Depois de fazer alguns cálculos no escritório, comecei a puxar caixas para os corredores para começar a desempacotar e estocar. Mesmo sem ajuda naquela noite, eu ainda tinha que fazer tudo, então estava trabalhando duro e o mais rápido que podia. Nem parei para descansar ou algo assim, e de repente, um som de batidas ecoou pela loja. Parei e escutei, ouvindo novamente, e parecia exatamente alguém batendo na frente da loja. Olhei para o relógio pela primeira vez desde que comecei a trabalhar, e eram 2 da manhã. O tempo tinha voado e não havia motivo para alguém estar ali. Caminhei pelo corredor até a frente, onde rapidamente vi alguém do lado de fora da loja. Ele estava encostado na janela e tentando olhar para dentro. Ele me viu quando me aproximei e ficou me encarando. Quando eu estava do outro lado da janela, perguntei o que ele queria. O homem, que parecia ser um sem-teto, me disse para abrir a porta. Ele tinha uma expressão séria, sem sorriso ou qualquer coisa. Eu disse que estávamos fechados e que ele não podia estar ali, então me virei para ir embora. Mas o homem imediatamente começou a bater na janela. Não como antes, agora eram batidas fortes. Olhei para ele, e ele estava claramente enfurecido, socando o punho contra o vidro. Pensando que esse cara era louco, disse que chamaria a polícia se ele não fosse embora. Então comecei a pegar meu telefone para mostrar que eu estava falando sério. E só então ele se afastou da janela. Ele ainda tinha um olhar estranho enquanto se afastava para o estacionamento. Vendo ele partir, guardei o telefone e voltei ao trabalho. Temos muitos clientes malucos por aqui, então não pensei muito nisso. E novamente eu precisava me concentrar em terminar meu trabalho. Eu só consegui estocar um pequeno carrinho de caixas, então foi talvez 15 minutos depois quando um som ecoou pela loja mais uma vez. Soava como algo metálico quebrando ou raspando. Larguei o que estava fazendo e corri para a frente. Não havia ninguém na janela, então fui até a porta de entrada. Era uma daquelas portas de vidro giratórias, que usam um trinco na parte superior para mantê-la fechada quando a loja fecha à noite. De imediato, vi que o trinco estava faltando. Nem mesmo destrancado, o trinco inteiro tinha sumido. Coloquei a mão na porta e ela deslizou, permitindo completamente que qualquer um entrasse. Meu rosto ficou pálido ao perceber o que isso significava, e sabia que precisava chamar a polícia imediatamente. Me virei para ir ao escritório da frente, e instantaneamente me deparei com o rosto daquele cara de antes. Ele estava a poucos metros de mim, ainda com aquele olhar enfurecido. Não hesitei em correr pela porta giratória, ouvindo o cara me seguir de perto. Quando saí correndo para o estacionamento, uma van velha veio acelerando até a frente. Quase me atropelou, mas continuei correndo até chegar ao meu carro. Quando entrei apressadamente, notei que o cara não estava mais me perseguindo e a van agora estava saindo rapidamente do estacionamento. Liguei para a polícia e passei as próximas horas explicando o que aconteceu. Só no dia seguinte conseguimos as imagens de segurança do homem invadindo, mas a qualidade da imagem não era das melhores. Podemos dizer quase com certeza que estavam tentando me colocar na van, mas não temos como saber por quê. O pior de tudo foi que alguns dias depois desse acontecido, encontraram algo realmente macabro numa floresta a 20 minutos dessa loja. Acharam um sem-teto pregado em uma cruz, totalmente carbonizado. Eu não sei se esse seria meu destino, mas algo me diz que sim. Eu só espero que a polícia prenda as pessoas que fizeram isso com aquela pobre alma. Ninguém merece morrer assim. Olá, criatura assombrada. Ajude nosso canal a crescer. Por favor, comente. Diga se você já passou por alguma situação semelhante na sua vida. Algo semelhante a algum dos nossos relatos aqui de hoje. Teremos o prazer em lê-lo aqui. E por favor, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares assombrados.
e assustados. E também peço que deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Isso é muito importante. Se você não fizer isso, já sabe, vou lançar uma maldição na sua vida.